Imagina que amanhã o Zenhou acorda de mau humor e solta: quero ver as raças mais mortais do multiverso se matando numa arena. Quem aparece? Só Saiyajin e a raça do Freeza? Longe disso. Hoje a gente vai destrinchar o caos e ranquear da forma mais justa possível as 30 raças mais poderosas de Dragon Ball. Não é sobre quem você curte mais, nem sobre design bonito. Aqui vale só feitos em tela, potencial bruto, habilidades únicas e principalmente o que cada raça provou na obra, juntando Z, Super, GT, filmes e até uma pitada de Heroes e Xenoverse quando faz sentido. Mas vamos a duas regras antes da gente começar. Primeiro, um indivíduo absurdo não carrega a raça nas costas. O Jiren puxa a média pra cima, mas isso não significa que qualquer habitante do universo 11 encosta no Hakaishin. Tem raça que apareceu com um representante, ou nem nome canônico tem. Nesses casos, vou considerar o que a obra sugere de potencial e de papel cósmico. Dito isso, bora pro fundão da lista. 30º lugar, Saibaman. Abrindo o ranking com uma piada viva no fandom, os Saibamans, aqueles capetinhas verdes que brotam do solo, berrando e partem pra cima como se tivessem cheirado pó de catim. São armas biológicas descartáveis feitas pra guerra, e por mais que hoje a gente olhe pra eles como bucha, um simples Saibaman conseguiria solar o Dragon Ball clássico completo. Apesar do power level do universo ter disparado, eles viraram basicamente teste de entrada, mas muita gente apanhou pra Saibaman. A produção em massa, físico decente e aquele abraço suicida garantem a eles um cantinho na lista. 29ª posição, Zumbis. Logo acima veio uma categoria esquecida, os mortos-vivos de Dragon Ball. Zumbi aqui não é aquele estilo The Walking Dead, é aquela vibe monstro clássico da saga da vovó Uranai, tipo o Múmia que trocou supapo com o Goku moleque. E por que eles entram na lista? Porque dentro do Dragon Ball clássico, alguns desses caras aguentam um castigo absurdo e simplesmente cagam pra dor. Não respiram, não cansam, às vezes só param quando você descobre um ponto fraco específico. E claro, quando você joga esses zumbis num universo onde existe Deus, Kaioshin, Saiyajin, eles viram pó rapidamente, mas dentro da proposta do ranking, eles têm resistência absurda e imortalidade prática que ainda valem menção. Fora que, embora naturalmente sejam mais fracos que os Saibamans, por eles não serem burros, eles podem evoluir com o Ki e ficarem muito mais fortes com o treinamento. 28º, Majins. Galera, aqui a gente precisa separar. O Buu clássico, aquele chiclete de caos, é categoria própria de aberração mágica, galera. Quando falo de Majins, tô falando dos habitantes do Makai, por exemplo. O trunfo dos Majins como raça é justamente essa natureza mística. Eles não precisam de treino marcial insano para quebrar a física de Dragon Ball, podem manipular matéria, distorcer o próprio corpo, às vezes mexem com energia de jeito que lutador comum nem processa. O problema é que, fora os caos especiais, a maioria não chega nem perto do Buu original. Como grupo, são perigosos, irritantes de matar e tem um perfil mais glitch da Matrix do que um guerreiro supremo, e por isso ficam no começo. 27º, Yardrats. Se a gente medisse só porradaria, os Yardrats estariam no subsolo. Agora, se o critério é técnica quebrada, esses caras são criminosos intergalácticos. Os Yardrats são a raça que acolheu Goku depois de Namekusei. Foi com eles que ele aprendeu a habilidade mais apelona de mobilidade da franquia, o teletransporte. Só isso já garantia lugar na história. Mas, em Super, a gente descobre que o negócio é muito mais profundo. Eles dominam o controle de espírito, que na prática é manipulação cirúrgica de Ki, pode fazer o usuário crescer, clonar, drenar energia alheia, desfazer fusões, desmontar transformações, basicamente um doutorado em Ki aplicado. Individualmente, um Yardrat não vai te nocautear no soco, mas se você entra desesperado, eles te demonstram sem encostar um dedo que podem te desmontar. E é por isso que, mesmo com físico mediano, a raça escala na lista, por técnica, que às vezes vale ainda mais do que o Ki bruto. 26º lugar, Bestas de Vampa. O planeta Vampa é o modo inferno do universo 7. Zero civilização, comida escassa, terreno que quer te matar, e no topo dessa cadeia alimentar vivem as Bestas de Vampa. Monstros que parecem um pesadelo misturando lobo, inseto gigante e criatura Lovecraftiana. Esses bichos não têm Ki refinado, não soltam Kamehameha, não gritam por 3 episódios, o poder deles é puro instinto animal, garra, presa e resistência absurda. O próprio Broly usa essas criaturas como sparring desde moleque. Isso revela duas coisas: eles são resistentes o suficiente para não morrer com golpes de um Saiyajin em desenvolvimento e servem de aquecimento pro cara que depois troca soco com o Godita Blue. Não são monstrinhos genéricos de tutorial e, comparados a Saiyajins e divindades, viram mobs de primeira fase, mas um planeta selvagem são tanques naturais capazes de trucidar exércitos inteiros em mundos menos preparados. Vale lembrar que as bestas do Makai, como aquela que Vegeta luta contra, também enquadraria aqui junto com as bestas de Vampa, beleza? 25º, Terrestres. Ah, o humano em Dragon Ball é figurante. Fala isso pro Kuririn pra ver se não toma um Kienzan na nuca. Terráqueos não têm potencial genético de Saiyajin, mas com treino insano podem furar a bolha e alcançar níveis ridículos pro padrão humano. Kuririn é o teto, Ki refinado, técnica afiada e o Kienzan,
que corta praticamente qualquer coisa. Mestre Kami explodiu a lua com um Kamehameha casual. Yamcha virou meme pelo Saibaman, mas era um dos maiores guerreiros da Terra com técnicas como o Punho do Lobo e o Sokidan. Humanos não são monstros naturais, mas compensam com criatividade, artes marciais refinadas e técnicas injustas que guerreiros fortes adoram copiar, fora a inteligência para criar androides e seres mais poderosos. 24º Povo de Três Olhos. Muita gente assume que Ten Shinhan é só um humano forte, mas ele pertence ao Povo de Três Olhos, descendentes de um clã alienígena, e esse terceiro olho não é só estética. Ten Shinhan é um dos lutadores mais disciplinados da franquia. O olho extra amplifica a percepção, leitura de movimentos e controle de Ki. Isso explica técnicas como o Kikoho, tão poderoso que consome a própria vida. Muito abaixo de Cell, Ten Shinhan conseguiu segurar o androide na amarra. Tem também o Taioken e o Shishin no Ken. Triclopes parecem ter vocação natural para técnicas de alto risco e alto retorno. Se existirem outros como Ten Shinhan, essa raça teria um dos potenciais mais letais entre os mortais comuns. 23º Raça dos Zarbon. Essa é uma combinação curiosa. Beleza de capa de revista com um modo monstro escondido. A raça dos Zarbon parece elegante e refinada, mas vira brutalidade pura quando aperta. Na forma base, o lutador é ágil, técnico, focado em velocidade. Já na forma monstruosa, abandona a beleza, ganha massa grotesca e sobe de patamar em força. Em Namekusei, essa transformação desafia o Vegeta. É aquela troca clássica de velocidade por força. Eles se destacam bastante nesse modo berserk estético, parecem inofensivos, mas escondem um pico de poder que garantia respeito entre as elites de Frieza. Em 22º lugar, temos a raça do Capitão Ginyu. Aqui o foco não é físico, é a mecânica quebrada da troca de corpo. O Change Now faz Ginyu abandonar seu corpo e invadir o do oponente, levando consciência e controle total. Imagina essa técnica mirando num deus de destruição ou no Jiren. Não importa o quão fraco seja fisicamente, se a troca conectar, acabou. Claro, se ele errar pode acabar preso num corpo pior, lembra do sapo, mas só o conceito já coloca a raça acima de qualquer bucha de canhão. 21º lugar, raça do Botamo. Você olha pro Botamo e pensa, ursinho de pelúcia, vai ser fácil. Aí o Goku soca, só que nada acontece. O corpo dele absorve impacto e desvia energia para outra dimensão. Ki Blast ignora. Kamehameha ignora também. Para vencer, Goku precisa usar a cabeça, carrega o urso até a borda e derruba. Ofensivamente, não impressionam, mas defensivamente são um pesadelo. Devido a essa mecânica quebrada de resistência, a raça do Botamo fica em 21º. 20º lugar, Cereal Jeans. Os Cereal Jeans têm aparência frágil, mas duas coisas roubadas: visão sobre-humana e precisão cirúrgica. Conseguem mirar em pontos vitais instantaneamente e Granolar é um exemplo. Sacrifica tempo de vida, pede para as esferas do dragão para se tornar o mais forte do universo e aí encara Goku e Vegeta nos estados máximos, explorando cada brecha com precisão Cereal Jean. Sem as esferas, não tem crescimento explosivo de Saiyajins. O potencial é técnico e não bruto, mas na mão certa, vira um pesadelo de qualquer guerreiro confiante demais. 19º lugar, Hitters. Tipo diferente de força. Eles não vão só pela força dos músculos, e sim pela política, manipulação e capacidade técnica de lidar com situações complexas. Os Hitters são a máfia espacial do arco granular. Dominam na conversa e contratos obscuros, não na porrada. Mas aí entra o Gas. Gas é o braço armado da família. Quando desejam que ele vire o mais forte do universo, passa a trocar socos com Goku e Vegeta no máximo, materializando armas de energia e técnicas imprevisíveis. Lembrando que Oil também atacou Granular confiante de que venceria depois que Granular fez o pedido para as esferas. Ou seja, ele achava que antes do Granular fazer o pedido, poderia vencê-lo, o que já mostra que não é só Gas que é tão forte. Mas o pico de Gas realmente vem do desejo, não de evolução natural. Mas raça estratégica, mais acesso a Dragon Balls, mais representante Gas é um combo forte demais para ficar fora do top 20. 18º lugar, Tsufurujeans. Antes de Planeta Vegeta ser o Planeta Vegeta, aquilo era o lar dos Tsufurujeans. Não eram guerreiros natos como Saiyajins, mas compensavam com inteligência e tecnologia absurda. Cérebro sozinho, infelizmente, não segurou a barbárie Saiyajin. Foram praticamente exterminados, até a gente conhecer o Baby em GT. Baby é um Tsufurujin parasita, arma de vingança que infecta e controla hospedeiros, amplificando seus poderes. Quando pega o corpo de Vegeta, nasce Baby Vegeta, ameaça que empurra Goku até o Super Saiyajin 4. Fisicamente, Tsufurujins não são nada demais, são comparáveis aos terráqueos, mas sua biotecnologia, ódio ancestral e capacidade intelectual os transforma em uma raça perigosíssima. 17º, Homens de Metal. Seres vivos feitos de metal. O mais famoso é Mageta, do Universo 6, que enfrenta Vegeta no torneio. A graça, durabilidade ridícula. A carcaça funciona como fornalha ambulante, aguentam calor extremo, suportam ataques que destroçariam outros lutadores, cospem lava e vapor super quente como arma, e Vegeta suou pra derrubar Mageta, o Vegeta do Super, mas o ponto fraco é bizarro. Não se sabe se é só Mageta, ou se a raça é toda assim, mas são emocionalmente frágeis. Insulto dói mais que um Kamehameha. Quando Vegeta xinga, Mageta desmorona psicologicamente. É um tanque quase indestrutível,
sem nenhuma defesa mental, mas sem o Trash Talk, sobem fácil no ranking. 16º, Toki Toki. Trapaceando um pouco, Toki Toki não é uma raça, é um pássaro divino ligado ao tempo em Xenoverse e Heroes, mas como categoria de ser, representa existência bem diferente. Não é sobre soco ou Ki Blast. O poder é controlar e estabilizar a linha do tempo. Num universo com viagem temporal e distorção de realidade, quem manda no relógio é Seguro de Multiverso. Referenciado por Kaioshins do tempo e responsável por manter a cronologia funcionando, Toki Toki, embora não seja um pássaro de batalha, se você mexe no tempo, não precisa ser forte no sentido tradicional, você é a própria regra do jogo. Aqui na lista eu tô equilibrando o poder de batalha com feitos e poderes da raça. Se fosse por feitos, talvez estaria bem à frente, mas como ele não é um lutador, vamos deixar esses pássaros por aqui mesmo. Mas claro, o critério é subjetivo. 15º, Demônios. No lado sombrio do cosmos, dois nomes mostram o teto: Daburá e Mira. Eu sei que existem várias raças diferentes no Makai, mas primeiro eu coloquei os demônios mais fracos e agora vem os demônios mais fortes do Makai. Eu sei que cada um tem uma raça específica, mas como não foi especificado, acabei juntando aqui na lista, até porque são 30 e eu não queria deixar muitas raças de fora. Daburá é o rei do reino dos demônios. Luta de igual para igual com Gohan Super Saiyajin 2, usando magia, resistência alta e o cuspe que transforma a alva em pedra, mistura força física com feitiçaria, e outro ser bem poderoso que vem do Makai é Mira, que é um demônio artificial criado por Toa em Xenoverse e Heroes, pensado para ser o mais forte de todos. Se alimenta de energia, manipula o tempo